tenho resistência em alguns crimes? Eu tenho. Não é? Tem crimes que me comovem? Tem. Né? Como é que eu pego o crime? Quando eu vou conhecer a história. Eu cito um caso uma vez que eu peguei, e era um crime era um roubo, 157. Tinham quatro pessoas envolvidas, 3 adultos, né, já adolescentes, com seus 20 anos, 18, 20, 21 anos, e tinha um menino que era filho de um pastor e que me pediu para poder ir lá, para poder tentar ver o que estava acontecendo, e eu chego e vou verificar os fatos. Enfim, foi um roubo que ocorreu dentro do Carrefour, né, dentro de um mercado grande, e essa pessoa foi abordada, largada na estrada, junto com uma criança, de berço ainda, né, naquela... que normalmente transporta a criança, o bebê conforto dentro do carro, obrigado por lembrar, e foi largada na estrada, enfim. E aí pô, quem que não se comove, né? Quem que não quer que haja uma punição para uns casos desses? Pô, cara, como é que você tem coragem de botar arma na cabeça de uma mãe e largar a mãe com uma criança recém-nascido numa estrada à noite? Então, você fica comovido com aquilo. E aí você vai conhecer a história. Quando você começa a conhecer a história, você vê, né, que aquele garoto que eu estava defendendo, que tinha 15 anos, nada tinha a ver com o problema. Ele, na verdade, os garotos, os 3, roubaram realmente o carro no mercado, à noite, foram para dentro de uma comunidade, pediram para aquele garoto entrasse dentro do carro, e ali, né, ele foi, né, abordado por um policial, e esse policial acabou conduzindo todo mundo à delegacia e todo mundo ficou preso. E vou te falar, não tinha prova que aquele adolescente não participou. Não tinha como provar. Aquela criança, inclusive, pegou 6 meses, né? Porque era menor, pegou 6 meses, e você viu o desespero. E ela falou pra mim: tio, eu não estava lá. Eu só entrei no carro, e essa foi minha infelicidade. Eu só entrei no carro. E mesmo os 3 garotos que na audiência criminal, confirmando esse fato, essa criança não conseguiu se livrar do problema. Mas assim, mudando a história, imagina se tivesse foto, tivesse câmera, se tivesse... Você mudaria a história daquela criança. Qual foi o erro dela? Ter entrado no carro. Agora, por ela ter entrado no carro, ela é merecedora de ficar presa? De ser condenada, né, 5, 6, 7, 8 anos? Então, o papel da defesa, cara, é primordial para que estabeleça o mínimo do contraditório para uma sentença decente, justa. Não é? Pelo menos para aquele que está recebendo, que eu costumo dizer também, que a justiça ela é justa e ela é injusta dependendo do olhar de cada um. Né? Para a mãe de uma vítima, ela sempre vai ser injusta, né? E de repente para aquela pessoa também, ela vai sempre, aqui cometer o crime, sempre vai ser injusta. Então, mas assim, a defesa ela é fundamental em todos os aspectos. Interessante. No caso desse menor, literalmente, lugar errado. Na hora errada. E hora errada, né? Então, e aí você condena por isso? Mas mesmo o depoimento dos outros dizendo que ele não estava lá, não basta? Não bastou. Não bastou por um fato. Quem julgou, na audiência, falou assim: a minha esposa frequenta aquele mesmo mercado. Respondi tudo. Foi de olho provavelmente na classe, né? Infelizmente. Houve ali uma interpretação ali pessoal, né? Assim, eu acho que todos nós somos seres humanos. Foi uma causa, por exemplo, sei lá, sou pai. Né? Naqueles casos de crime. Não há como. Contra uma vulnerável e tudo mais. Eu tenho um tio que é juiz, e ele fala assim pra mim: nenhum processo chega na minha mesa que eu não tenha convicção. Todos que estão ali, eu sou convicto, ou da absolvição ou da condenação. As partes que irão me provar que eu estou errado. Isso é bom ou ruim? Não, isso é fenomenal. Isso é o certo. É isso, né? Assim, é a imparcialidade total. Que é difícil. Ele pega o processo, ele checa o processo e tem a opinião dele já. Tem a opinião dele, né? Por tudo aquilo que foi produzido de prova. Baseado nos fatos. É fenomenal não pela posição dele, mas dele abrir
para que as partes possam convencê-lo. Né? Porque se você pegar, né, magistrado, né, ou, né, o órgão ministerial que tem um aspecto apenas punitivista, você pode produzir o que você quiser, pô. Que você não vai conseguir mudar o pensamento dele. Isso acontece muito? Bastante. Bastante. Às vezes eu vejo casos de muita clareza, né, da absolvição e você não chega à absolvição. É o que dizem, cabeça de juiz ninguém entende. É porque é o livre convencimento, né? Às vezes o que está convicto para mim não está convicto para ele, né? É o princípio do livre convencimento. O magistrado tem, não é, o livre convencimento, o magistrado tem a garantia da imovibilidade do juiz daquela comarca para não sofrer pressão nenhuma de fora, né? Não há ninguém que mova ele dali a não ser pelo próprio órgão, né, no qual ele é vinculado, entendeu? Para que não haja, né? Imagina que você tem ali uma guerra aonde, né, se incomoda com aquele magistrado. Então eu tenho uma força política muito grande, então eu vou tirar esse magistrado de lá. Então, esse princípio da imobilidade do magistrado, ele garante essa imparcialidade, entendeu? Porque ele tem a garantia, junto com o livre convencimento, de decidir da maneira que ele quiser. Mas, por exemplo... Desde que observado, né, óbvio, né, não da maneira que ele quiser. Não, isso que eu ia te... que eu falei assim, mas todas as provas são claras. E ele vai contra as provas, não existe isso, né? Pouco provável, né? Assim, difícil você ver, já que as provas estão claras, seja para absolvição, seja para uma condenação, e o magistrado ir contra aquilo, ele vai, na verdade, municiar a defesa ou municiar o Ministério Público por uma reforma de uma decisão dele. Que aí seria a convicção, as instâncias superiores, os recursos em si, né? Então a convicção, a livre convicção, não legitima, não é um passaporte, né, de uma sentença sem fundamentação, não, é isso. Entendeu? Vozes na minha cabeça. O livre convencimento é o fato do que ele analisar as provas que foram apresentadas. Sim. E ele assim decidir, conforme o seu entendimento. Perfeito. Entendeu? É isso.